Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez nosso encontro gostoso aqui diário. E hoje a proposta é falar um pouquinho sobre os fios de contas ou guia. Pois é, eles são conhecidos dessa mesma forma. A guia é mais utilizada na Umbanda, é a palavra que a gente tem o hábito de usar. Fios de contas são usados mais no Candomblé, mas a função deles é a mesma quando a gente fala de uma maneira simples, sem muito fundamento. A ideia justamente desse nosso encontro, desse bate-papo, é trazer pequenas informações para que você tenha o início de tudo isso, né? Para que você consiga aos pouquinhos ir acrescentando mais informações e se aprofundando para aqueles que desejam aprofundamento. É claro que a gente vai muito além. Mas a proposta é isso, aquele bate-papo gostoso, aquelas dúvidas simples que se apresentam também no meu perfil e que eu quero compartilhar aí com vocês. Vamos lá. O que seria um fio de contas ou uma guia? Ela é exatamente a conexão com o seu orixá. Você se conecta com o orixá através desse cordão. Olha que coisa mais linda. Pois é, a guia, ela tem essa função de conexão. Eu vou fazer um paralelo, vocês já devem ter escutado do Japamala, vocês já devem ter visto o terço, né, que é um cordão cristão, onde tem a cruz. O que representa aquilo para a pessoa da fé dessas religiões? É a conexão, né, é concentrar força e energia nas orações, tendo um objeto que é mantado por sua fé, ele fortalece e une você ao divino, ao sagrado. Da mesma forma, a nossa guia, nosso fio de contas, ele representa isso. Ele tem essa força. E o que eu queria falar o seguinte, no nosso caso, nós temos cores. Cada cor significa uma conexão com o orixá. Eu peguei aqui o fio de contas branquinho, né? Ele é de Oxalá. Esse aqui é o que todos nós podemos ter tranquilamente, afinal de contas, nosso pai Oxalá sempre, né, nos protegendo, nos dando todo aí o axé. E todos eles têm essa firma. Essa firma, vou mostrar aqui para vocês, ó, de Oxum. Essa firma é uma peça de louça e ela tem justamente a função de proteção. Então você vai usar o seu fio de contas, ele tem uma extensão adequada para cada tamanho de pessoa, de maneira que consiga cobrir um pouco o seu umbigo, né? Que é justamente o elo onde você tem ali a proteção. Você vai passar por ele, ele vai ficar no comprimento, e essa firma vai ficar aqui na sua nuca, justamente como proteção. Então ela vai ficar aqui, nas suas costas. E aí, se por um acaso ela rachar, você tem que ir procurar ajuda, aquela pessoa que você cuida da sua espiritualidade, e pedir para que seja trocada. Mas vamos voltar ao que interessa, que são as funções mais básicas da nossa guia, do nosso fio de contas. Cada cor é um orixá. Então aqui eu botei Oxalá, botei aqui Oxum. A gente precisa ter muito claro que entre a Umbanda e o Candomblé você vai ver diferenças, vão acontecer, né, diferenças de cores, de tonalidade, cada orixá pode ter aí uma diferença. Ó, Xangô, que, por exemplo, essa cor aqui no Candomblé, às vezes a gente encontra para Yansan também, para qualidade de Yansan. Vou pegar aqui Nossa Mãe Iemanjá. Aí vocês vão ver um pouquinho. Nossa Mãe Iemanjá, ela é um cristal, tá? Temos aqui, se ela conseguir chegar aí, senão eu vou fazer assim, ó, para vocês verem. Olha aqui, é em cristal. A firma são várias bolinhas, mas tudo em cristal, e ela também protege. Então vamos lá. O que significa uma guia de forma básica e simples, sem hierarquia? A gente aqui não está falando se a pessoa tem tantos anos de santo, se é um zelador, se não é. A gente está falando de uma guia simples que eu acredito que todos nós podemos ter, né? Eu sou daquelas que não restringe guia. Eu acho que aquela pessoa que deseja ter
ela pode ter sim, ela só precisa entender que isso aqui é fonte de força e energia dela com a conexão com o sagrado, com o orixá que ela escolheu. Então, o cuidado que ela tem que ter, o local que ela tem que guardar, a forma que ela tem que utilizar, isso é muito mais importante do que a gente criar aí objeção, né, da pessoa utilizar uma guia sem saber, por exemplo, qual o seu orixá. Eu acho que a gente, cada vez mais, quando a gente cria essa ideia, a gente afasta, né, a possibilidade de botar uma guia no pescoço e mostrar que somos do axé, que a gente reverencia nossos orixás. Então, colocar uma guia no pescoço é você colocar, né, disponibilizar, expor para as pessoas que você carrega o axé, que você tem, né, a força de um orixá, que você se sente, né, protegido com essa força, que essa força é belíssima, então a gente não precisa esconder. Então você vai vestir sua guia, vai botar por dentro da roupa, evitando, por exemplo, que de repente algum movimento seu possa romper essa guia. Então, por isso que a gente pede para botar mais reservado, mas de maneira nenhuma com o intuito de esconder. A gente precisa também deixar isso fluir com mais naturalidade, afinal de contas são a conexão, né, com tudo que a gente pode e carrega da nossa ancestralidade, tá aqui, é a força que nos condiciona aí o caminhar, não andamos só, em hipótese alguma, e que todos nós possamos entender um pouquinho e fiquemos todos à vontade de botar a nossa guia no pescoço e caminhar, né, com orgulho, né, com a fé que nos salva aí diariamente. É isso, é um pouquinho só, mas com certeza a gente vai ter muita coisa para falar ainda dessas nossas guias lindas, nossos fios de conta. Eu te desejo em dobro o que você deseja para mim, muito saravá, muito axé. Beijo!